Graça e paz, irmãos. Nós estamos fazendo uma exposição no capítulo 12 de Hebreus. E nós estamos aqui no versículo de número 2. Eu quero ler para vocês. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O autor está se referindo àqueles irmãos que deram testemunho pela fé no Antigo Testamento. Ele começa o capítulo 12 falando que, nos exortando a desembaraçar de todo o peso e do pecado que nos assedia diariamente. E aí ele então mostra no versículo de número 2 como nós podemos fazer isso. Irmãos, o tema que nós queremos tratar hoje é vivendo pela fé para completar a carreira cristã. Nós estamos como que numa corrida, uma comparação ao atleta, onde ele precisa fazer uma corrida bem feita, para que ele, ao chegar à linha de chegada, alcançar essa linha, ele possa de fato ter completado o propósito pelo qual ele estava ali correndo. E assim também somos nós. Porém, isso não será possível fazer sem fé. Não tem como. Quando ele diz olhando, esse verbo no gerúndio está dizendo uma coisa que temos que fazer constante, de forma fixada, objetiva, olhando firmemente, com determinação, para o autor e consumador da fé. Assim como os irmãos do passado, eles viveram pela fé, focando Jesus Cristo, nós também precisamos, irmãos, no mundo atual em que vivemos, nas circunstâncias em que estamos vivendo, no momento difícil, onde embora nós percebemos muitas pessoas procurando religião, inclusive cada dia aumentando o número de evangélicos, mas o mundo se torna cada vez pior. Nós precisamos da fé para completar esta carreira. Em Hebreus 11:6, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível que nós vamos conseguir satisfazer a vontade de Deus sem confiar nele. O que é a fé? Hebreus 11, primeiro, nos diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então a fé é eu crer e esperar em algo que eu ainda não estou vendo, ter convicção de fatos que eu não estou apalpando ainda fisicamente, mas eu creio. Irmãos, e é isso que nós precisamos de hoje, fundamental, para que nós continuemos a nossa carreira e cheguemos até o fim, de forma fiel, íntegra na presença do Senhor. Como Paulo falou, quando ele guardou a fé, completou a carreira. Meus irmãos, a Bíblia nos fala algumas afirmações interessantes sobre a fé, da qual nós precisamos compreender. Primeiro, Jesus diz lá em Lucas 18:8, após ele falar a respeito daquela parábola do dever de orar sempre e nunca esmorecer, ele disse que Deus vai fazer justiça de forma eficaz na vida daqueles que clamam dia e noite, mas ele termina o versículo 8 dizendo assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa pergunta, irmãos, é uma pergunta que dá uma impressão negativa. Será que as pessoas vão continuar confiando realmente no Senhor? Em Hebreus 1:17, a palavra do Senhor nos disse que o Evangelho de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ele vai viver pela fé. Então não tem como, irmãos, não tem outra alternativa, não tem outra saída. Lá em 2 Coríntios 5:7, Paulo faz uma afirmação e diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então o caminho que nós temos para a vitória em nossa vida, nessa carreira, neste mundo difícil, conturbado, onde cada dia mais frustração,
A ansiedade tem feito uma geração doente. Irmãos, nós precisamos olhar para o autor e consumador da fé. E esta é a maneira que nós vamos conseguir ter fé. É olhar para Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador. O que é isso? Ele é quem estimula em nós a fé. É Ele quem nos alimenta com a confiança eficaz em Deus. E é Ele, irmãos, que executa esta fé. Tudo começa nele, tudo termina nele. É preciso olhar para Jesus. Nós precisamos desconsiderar as circunstâncias paralelas e olhar para Jesus. Um atleta, ele só consegue ter eficácia na sua corrida quando ele está na pista, ele olha para a linha de chegada. Se ele olhar para os lados, olhar para trás, se o seu adversário está vindo, ele pode tropeçar, ele vai diminuir o ritmo, ele não vai ter o mesmo impacto. E assim também, se nós começar a considerar os pesos desta vida, se nos atentar ao pecado que nos assedia, que nós queremos ser a dúvida, a incredulidade, você se tornará pesado e vai ficar travado na sua vida espiritual. A exortação é, olhando para Jesus, os autores do Antigo Testamento que viveram pela fé, eles olharam para Jesus. A base da fé foi a promessa da vinda de um Salvador. Amados irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Deus todos os dias. É um momento oportuno e desafiador para que você possa desafiar a sua fé e confiar em Deus. Porque nós precisamos olhar para Jesus. Olhar quer dizer fixá-lo, levar em conta a sua vida, para que a sua vida possa nos impactar. Por que nós precisamos olhar? Porque justamente Ele é o autor dessa fé, ninguém mais, não vai ser a igreja, não vai ser o seu pastor, não vai ser o seu irmão, que pode ser que tenha bons exemplos para a gente, mas fé, quem nos estimula é Jesus Cristo. O que nós vemos quando olhamos para Jesus? O que nós enxergamos em Cristo quando nós olhamos para Ele? Nós vemos o grande amor de Deus por nós, um amor eterno, incondicional, imensurável. Deus nos ama incondicionalmente, então nós vemos isso em Jesus. E isso nos dá fé porque Ele nos ama incondicionalmente. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos vitória. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre Satanás, o inimigo que anda em derredor, quer destruir alguém, pegar alguém para devorar. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a vitória sobre o mundo. João 16:33, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, Ele venceu. Então quando olhamos para Jesus, nós vemos vitória, nós não enxergamos derrota. Não importa o que aconteça no mundo, não importa as catástrofes, calamidades que aconteçam no mundo em que vivemos, irmãos. Se você olha para Jesus, você enxerga vitória. Quem olha para o mundo, quem olha para as dificuldades da vida pode enxergar derrota, terror, pode viver em pânico, mas quando olhamos para Jesus nós enxergamos vitória. Quando olhamos para Jesus nós vemos o quê? Um pastor que nunca abandona suas ovelhas, mas que cuida, protege, por mais que os lobos estejam ao derredor tentando devorar, nós temos um pastor que nunca nos deixa ser alcançado pelo lobo. É isso que a nossa fé vai continuar fortalecendo. Quando nós olhamos para Jesus, o que nós vemos? Um amigo de todas as horas. Ele diz lá em João 15, já não vos chamo servo, mas vos chamo amigo, se fazeis o que eu vos mando. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos uma compaixão maravilhosa e perfeita, porque Ele entende nossas fraquezas, Ele entende nossas lutas interiores, Ele entende, Ele sabe o que você passa, Ele é compassivo. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a vida eterna que Ele prometeu várias vezes. João 6,47, por exemplo: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então quando eu olho para Jesus, eu olho além desta vida. Eu não preciso focar a vida aqui porque ela vai continuar.
Quando eu olho para Jesus, quando olhamos para Jesus, nós vemos o melhor de Deus. Ele deu o seu Filho unigênito. Talvez você já ouviu um jargão, uma frase assim: o melhor de Deus está por vir. Creio eu que esta frase está equivocada, porque o melhor de Deus já veio e está aqui agora. Jesus. Ele é o Filho unigênito. Irmãos, o que de melhor de Deus tem para nós além de Cristo? Nada. Ele pagou todo o preço que nós devemos a Deus, nossa dívida está consumado. O grito na cruz foi justamente disso: eu fiz tudo por vocês que vocês precisam. Olhar para Jesus é de fato estimulador, porque nós olhamos alguém que, vendo a cruz, a vergonha que ele ia passar, ele não desistiu por nós. É isso que alimenta a nossa fé. É isso que nos faz fortes, porque não precisamos olhar bons resultados, não precisamos de boas notícias, embora elas são agradáveis, são boas. Como é ruim ouvir uma notícia péssima, não é? Uma notícia que nos deixa tão desanimados. É ruim, mas irmãos, isso não deve nos impactar na nossa corrida, porque a nossa vida precisa ser vivida pela fé. Como? Olhando para Jesus. Romanos 8,37 diz assim: em todas estas coisas, depois de falar sobre tribulações, perseguições, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, meus irmãos, para onde você vai olhar? Para onde você vai olhar? Para o escândalo, para o irmão que está desanimado, pelo pastor que cometeu o pecado, pela igreja que está pregando heresia, para o mundo que está cada dia mais corrupto, para os políticos que não têm mais esperança? Não, olhe para Jesus, porque Ele é o autor, Ele vai te alimentar, Ele vai te dar confiança. E assim como Moisés, como Daniel, como Abraão, como Jacó, como José, vamos completar a carreira como eles completaram, mesmo sem entender. Mas eles olharam para Jesus. Olhar para Jesus, meus amados irmãos, não é olhar para o passado. Não é olhar para trás, porque a história relata a sua vida humana no passado, de fato. Mas a pessoa dele, Jesus, Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus não mudou. E Ele, irmãos, está aqui para te ajudar a ter fé. Então não olhe para as ondas, não olhe para as tempestades, não olhe para os negativismos, para as dores, para as lutas que você esteja sentindo. Olha para Ele e você vai se manter de pé. Você não vai afundar nas águas como Pedro, mas vai continuar em cima, porque Ele é quem nos sustenta. Meus irmãos, quando diz Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Espera o quê? Eu estou esperando que Deus nunca vai nos abandonar. Estou esperando que Deus vai me sustentar, independente da luta que eu passar. A minha fé me leva a confiar em Deus, eu espero nele, que Ele estará junto de mim e nunca vai me abandonar. Eu espero em Deus que Ele vai me dar sabedoria para tomar as melhores decisões. Eu espero em Deus que Ele vai me ajudar a concluir a minha carreira. Esperar. Não é um desejo, eu desejo que isso aconteça, não. É convicção daquilo que eu espero em Deus, porque Ele não falha, Ele não mente, Ele não me engana. É a convicção de um fato que já está determinado na sua palavra. Se Ele me prometeu a vida eterna, isso é um fato. Eu não preciso de um objeto físico para me confirmar isso, porque a confiança que eu tenho nele, na sua palavra, já é suficiente. O pastor Ramon abordou um tema maravilhoso. Deus nos fala hoje? Sim, nos fala. Como ele expõe aí na sua devocional, através da sua palavra, do que Ele fez ontem, do que Ele está fazendo hoje e do que Ele fará na eternidade. Para todos aqueles que nele esperam e confiem pela fé. Meus irmãos, olhem para Jesus. Nós não precisamos de coisas novas, não precisamos de novas revelações. Eu não preciso que Deus me mande um anjo aqui para falar algo comigo. Não preciso de uma voz audível dele, porque o que Ele já me entregou é suficiente. O que nós precisamos é olhar para Jesus. E você nunca vai se enfraquecer na fé.
Você nunca se sentirá cansado nesta carreira, mas você vai continuar firme e forte até completar aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Que Deus te abençoe. Olhe para Jesus todos os dias. Amém.